Este pequeno trecho de Esther funciona como um pivô. Ele encerra a primeira parte da história, que fala da ascensão de Esther, e prepara o terreno para a crise que virá, quando a lealdade de Mordecai será a chave para a salvação de seu povo. Vamos à leitura. Livro de Esther, capítulo 2, dos versículos 21 ao 23. Naquele tempo, pois, Mardoqueu se sentava à porta do palácio. Ora, 2 eunucos do rei, Gábata e Tares, guardas da entrada, cedendo ao ressentimento, pensaram levantar sua mão contra o rei. Mardoqueu soube e deu parte à rainha Esther, e esta o referia ao rei em nome de Mardoqueu. Examinado o assunto e reconhecido como certo, foram os 2 eunucos suspensos numa forca, e se consignou o fato no livro das crônicas em presença do rei. Em resumo, o capítulo 3 de Esther transforma a história de uma pessoa em uma crise nacional. A arrogância de Amã, a passividade do rei e a fidelidade de Mordecai se unem para criar a ameaça mais grave já enfrentada pelo povo judeu no exílio. Livro de Esther, capítulo 3. Depois desses acontecimentos, o rei Assuero elevou em dignidade Amã, filho de Amadate, o Agagita. Ele deu um lugar acima de todos os grandes que o rodeavam. Todos os servos do rei, que estavam a serviço de sua porta, dobraram o joelho e prostraram-se diante de Amã, por ordem expressa do rei. Mardoqueu, porém, não queria nem dobrar o joelho, nem prostrar-se, porque, diziam-lhe os servos que estavam à porta real, desobedecesses assim a ordem do rei? E como lhe repetisse isso todos os dias, sem que ele fizesse conta, denunciaram-no a Amã, para ver se Mardoqueu persistiria em sua resolução, pois ele lhe havia dito que era judeu. Amã viu que Mardoqueu não queria nem inclinar-se, nem prostrar-se diante dele, e isso pôs em cólera. Mas teve como pouco vingar-se só de Mardoqueu, cuja raça conhecia, e procurou um meio de exterminar a nação de Mardoqueu, todos os judeus do reino de Assuero. No primeiro mês, chamado Nissan, do ano 12 de Assuero, foi lançado o pur, isto é, a sorte, diante de Amã, para cada dia e para cada mês, até o 12º mês, que é Adá. Então Amã disse ao rei Assuero: há em todas as províncias do teu reino uma nação dispersa e separada das outras. Suas leis são diferentes das dos demais povos e se nega a observar as leis do rei. Não convém aos interesses do rei deixar essa gente em paz. Se ao rei lhe parece bem, dê-se ordens fazê-los perecer, e eu pesarei 10.000 talentos de prata nas mãos dos funcionários, para que os recolham ao tesouro real. Tirando o anel de seu dedo, o rei o entregou a Amã, filho de Amadaste, o Agagita, o opressor dos judeus. Eu te entrego, disse-lhe, esse dinheiro e ao mesmo tempo esse povo. Faze dele o que quiseres. No dia 13 do primeiro mês, foram convocados escribas reais. Foram escritas pontualmente todas as ordens do rei, aos sátrapas do rei, aos governadores de cada província e aos príncipes de cada nação. A cada província segundo sua escritura e a cada nação em sua língua própria. O edito estava assinado com o nome de Assuero e levava o anel real. Foram expedidas cartas por correios para todas as províncias do rei, a fim de destruir, matar e exterminar todos os judeus, jovens, velhos, crianças e mulheres, num só dia, no dia 13 do 12º mês, chamado Adá, e a fim de entregar ao saque os seus despojos. Uma cópia do edito que devia ser promulgado em cada província foi enviada a todos os povos para que todos estivessem preparados para o dia marcado. Por ordem do rei, os correios partiram imediatamente. O edito foi publicado primeiro na fortaleza de Susa, e enquanto o rei bebia acompanhado de Amã, a consternação reinava na cidade de Susa. Em resumo, o capítulo 4 de Esther é a história de uma pessoa que é confrontada com a sua responsabilidade em um momento de crise, escolhe o caminho da coragem e da fé. A hesitação de Esther é superada pela fé inabalável de Mordecai e pela sua própria convicção de que sua posição no reino foi para um propósito maior. Livro de Esther, capítulo 4. Quando Mardoqueu soube o que se tinha passado, rasgou suas vestes, cobriu-se de saco e de cinza. Em seguida percorreu a cidade, dando gritos de dor. Veio desse modo até diante da porta do rei, pela qual ninguém tinha o direito de passar com vestes de luto,
Em cada província, em toda parte onde chegava a ordem do rei e seu edito, havia grande desolação entre os judeus. Jejuaram, choraram e fizeram lamentações, e muitos se deitavam sobre o saco e a cinza. As servas de Esté e seus eunucos vieram contar-lhe o que se passava, e isso lhe causou grande temor. Mandou roupas para revestir Mardoqueu, fazendo-lhe despir o saco de que estava coberto, mas ele não a aceitou. Então Esté, chamando Ataque, um dos eunucos que o rei tinha colocado a seu serviço, encarregou de perguntar a Mardoqueu o que significavam aqueles sinais de dor. Ataque foi ter com Mardoqueu, que estava na praça da cidade, diante da porta do rei. Soube dele tudo o que tinha acontecido e a quantia de dinheiro que Amã tinha prometido depositar no tesouro real em troca da destruição dos judeus. Mardoqueu lhe entregou também uma cópia do edito publicado em Susa para exterminá-los. Devia mostrá-la a Esté para que ficasse informada de tudo e movê-la a ir ter com o rei para implorar a sua graça e interceder junto dele em favor do povo. Ataque veio relatar a Esté as palavras de Mardoqueu, mas a rainha mandou Ataque responder-lhe: todos os servos do rei e o povo de suas províncias sabem bem que para quem quer que seja, homem ou mulher, que penetrar sem ser chamado na câmara interior do palácio, há uma lei real condenando-o à morte, exceção feita somente àquele ao qual o rei estender seu cetro de ouro, conservando-lhe a vida. E eis que são já 30 dias que não sou chamada à presença do rei. As palavras de Esté foram referidas a Mardoqueu, que lhe mandou responder: não imagines que serás a única entre todos os judeus a escapar, por estares no palácio. Se te calares agora, o socorro e a libertação virão os judeus de outra parte, mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe se não foi para essas circunstâncias que chegastes à realeza? Esté mandou responder a Mardoqueu: vai reunir todos os judeus de Susa. Jejuai por mim sem comer nem beber durante 3 dias e 3 noites. Eu e minhas servas também jejuaremos. Depois disso, apesar da lei, irei ter com o rei. Se for preciso morrer, morrerei. Mardoqueu se retirou e fez o que Esté pediu. Em resumo, esse trecho de Romanos capítulo 7 nos ensina que a lei é boa e santa, mas que ela tem um poder limitado. Ela revela o pecado e nos condena, mas não nos dá o poder para viver uma vida justa. O crente é libertado do poder da lei por meio da morte com Cristo, para que possa servir a Deus de uma nova maneira, guiado pelo Espírito. Romanos capítulo 7, dos versículos 1 ao 13. Ignorais, irmãos, falo aos que têm conhecimentos jurídicos, que a lei só tem domínio sobre o homem durante o tempo que vive? Assim, a mulher casada está sujeita ao marido pela lei enquanto ele vive, mas se o marido morrer, fica desobrigada da lei que o ligava ao marido. Por isso, enquanto viver o marido, se tornar mulher de outro homem, será chamada adúltera. Porém, morrendo o marido, fica desligada da lei, de maneira que, sem se tornar adúltera, poderá casar-se com outro homem. Assim, meus irmãos, também vós estáis mortos para a lei, pelo sacrifício do corpo de Cristo, para pertencerdes a outrem, aquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que demos frutos para Deus. De fato, quando estávamos na carne, as paixões pecaminosas, despertadas pela lei, operavam em nossos membros, a fim de frutificarmos para a morte. Agora, a morte para essa lei que nos mantinha sujeitos, dela nos temos libertado, e nosso serviço realiza-se conforme a renovação do Espírito, e não mais sobre a autoridade envelhecida da letra. Que diremos então? Que a lei é pecado? De modo algum. Mas eu não conheci o pecado senão pela lei, porque não teria ideia da concupiscência se a lei não dissesse, não cobiçarás. Foi o pecado, portanto, que, aproveitando-se da ocasião que lhe foi dada pelo preceito, excitou em mim todas as concupiscências, porque sem a lei o pecado estava morto. Quando eu estava sem a lei eu vivia, mas sobrevindo o preceito o pecado recobrou a vida, e eu morri. Assim o mandamento que me devia dar a vida conduziu-me à morte, porque o pecado, aproveitando da ocasião do mandamento, seduziu-me, e por ele me levou à morte. Por conseguinte, a lei é santa e o mandamento é santo, e justo e bom. Então, o que é bom tornou-se causa de morte para mim? De certo que não. Foi o pecado que, para se mostrar realmente pecado, acarretou para mim a morte por meio do que é bom, a fim de que, pelo mandamento, o pecado se fizesse excessivamente pecaminoso.
Em resumo, esse trecho do Salmo 77 é um lembrete sombrio da severidade da justiça de Deus. Ele nos ensina que a infidelidade constante do povo levou à sua rejeição e à perda de tudo que era sagrado. A história de Siló é um testemunho de que a presença de Deus não é um direito, mas um privilégio condicional à aliança. Salmo 77, dos versículos 56 ao 64. Mas ainda tentaram a Deus e provocaram o Altíssimo, e não observaram os seus preceitos. Transviaram-se e prevaricaram como seus pais, erraram o alvo, como um arco mal enteçado. Provocaram-lhe a ira com seus lugares altos, e inflamaram-lhe o zelo com seus ídolos. À vista disso, Deus se encolerizou e rejeitou Israel severamente. Abandonou o santuário de Siló, tabernáculo onde habitara entre os homens. Deixou conduzir cativa a arca de sua força. Permitiu que a arca de sua glória caísse em mãos inimigas. Abandonou seu povo à espada e se irritou contra a sua herança. O fogo devorou sua juventude. Suas filhas não encontraram desponsório. Seus sacerdotes pereceram pelo gládio, e as viúvas não choraram mais seus mortos. Em resumo, esse trecho de Sabedoria, capítulo 17, nos ensina que a praga das trevas não foi um castigo superficial, mas uma punição profunda e psicológica. A escuridão era o meio para que os egípcios enfrentassem o terror de sua própria consciência. A lição é que a justiça divina não precisa de forças externas para punir. A própria culpa é o maior carrasco do iníquo. Sabedoria, capítulo 17, dos versículos 7 ao 13. A arte dos mágicos se mostrou ilusória, e esta sabedoria a que eles pretendiam evidenciou-se vergonhosamente como falsidade. Aqueles que se jactavam de banir das almas doentes o terror e a perturbação eram eles mesmos atormentados por um ridículo temor. Mesmo quando nada de mais grave os aterrorizava, a passagem dos animais e o silvio das serpentes punham-nos fora de si, e eles morriam de medo. Recusavam até mesmo contemplar essa atmosfera, a qual nada podia escapar, porque a maldade condenada por seu próprio testemunho é medrosa, e sobre o peso da consciência supõe sempre o pior, pois o temor não é outra coisa que a privação dos socorros trazidos pela reflexão. Porque quanto menor forem sua alma a esperança de auxílio, tanto mais penosa a ignorância daquilo que se tem medo. Eles, durante essa noite de impotência, saída dos recantos dos Hades impotentes, dormiam no mesmo sono. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre. Amém. Divino Espírito Santo, iluminai-nos, guiai-nos, dai-nos sabedoria e discernimento. Amém.